Olá, que bom estarmos nos conectando de novo. Isso significa que, no mínimo, não fomos vencidos pelo novo coronavírus, que já é descrito como o maior desafio da nossa geração. Quem está em cidades em que ele ainda está de chegada, recém provocando uma virada de rotina, porque sim, estamos em times diferentes dependendo da localidade, eu sugiro ouvir o episódio passado, em que eu busquei ilustrações sobre o impacto de vir trabalhar em casa. A gente gravou aquele episódio, era na primeira semana do home office, né? Um home office nada planejado, imposto, compulsório, mas que, enfim, nos viramos a ponto de chegarmos para mais um episódio agora. E esse mês, as ilustrações que eu trago para refletir são sobre um aspecto que já vinha sendo muito falado, não é de agora, na última década, quando se fala em desenvolvimento de carreira, em imagem corporativa, que é propósito. Daí, eu fui buscar a fala de uma profissional que, pela atenção e disponibilidade que teve comigo, é praticamente uma coautora desse podcast. E é especial que ela esteja aqui para comemorar o primeiro ano do Âncora. Dia 30 de abril é Dia Nacional da Mulher. E foi a data que nós lançamos esse podcast em 2019. E eu fico muito feliz com essa trajetória. E a pessoa que vai falar conosco, então, ela topou participar de um piloto ainda em 2018. Então, o podcast, assim, foi um projeto acalentado, criado aos pouquinhos, mas que está aí, completando, então, seu 12º episódio. Tudo bem, Bibiana Zereu? Oi, Sabrina. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô acompanhando toda essa trajetória e super orgulhosa, assim, de ver como tá crescendo, como pessoas super bacanas estão fazendo parte de tudo isso, né? Então, cada episódio, assim, ele tá crescendo e tomando uma forma maior, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite nesse 1 ano de aniversário. Eu vou falar quem sou eu, né? Sou psicóloga de formação e uma pessoa que vai construindo experiências ao longo do caminho. Então, quando se fala em carreira, em propósito, eu estou num momento de repensar carreira, momento de repensar e buscando justamente o que é o propósito, não só meu, mas de tudo que está acontecendo com o mundo hoje, né? Então, eu trabalho com carreira, trabalho com empresas, trabalho com desenvolvimento. E, enfim, tô aí pra gente poder falar um pouquinho disso. Porque eu disse, combinei com a Bibiana, eu não vou te apresentar, tu te apresenta, porque tu é uma mulher que se reinventa demais, eu já nem sei mais descrever. Então eu disse, fica contigo essa missão. Mas eu quero destacar um pouco mais do significado mesmo da Bibiana Zereu para mim e para o podcast, porque que ela é a fonte desse episódio. Eu realmente, há alguns meses atrás, pensava num marco de aniversário do podcast de outra maneira, né? Reunindo mulheres, confraternizando, trocando experiências, que é isso que o podcast é. Ele só tornou isso viável para um número maior de mulheres em que a distância geográfica não nos limita. Mas eu queria muito um encontro presencial também para comemorar esse primeiro ano. Mas tudo bem, a gente supera as frustrações, faz parte, esse é o processo que temos vivido intensamente nesse tempo de coronavírus, né? Frustrações, rearranjos e ajeitando as coisas como dá, mas sem desistir. E então eu só quero dizer do significado, porque foi a Bibiana que me apresentou a ferramenta âncora de carreira, já há uns 5 anos isso. Então, quem quiser conhecer, é uma ferramenta de desenvolvimento de carreira bem interessante. E ela explicou isso no episódio 0, né? Então, tá lá quem quiser. Como eu não queria perder o conteúdo, a gente publicou, inclusive, essa pré-história. Lá, então, tem a explicação de como funciona o âncora de carreira e você consegue acessar até pela internet, fazer de uma forma rápida esse teste, pelo menos para conhecê-lo. Também foi ela que, nessa ocasião, há uns 5 anos, me provocou a falar de carreira em áudio. E a gente começou falando como um programa de rádio, isso foi evoluindo e sendo amadurecido. E foi ela que topou, então, gravar, quando ainda era só um piloto, 1 ano antes mesmo de publicar. E antes de entrar na pergunta em si desse tema, eu queria saber por que fazer isso, Bibiana? Isso tem muito a ver, Sabrina, fazendo um link com a tua fala, tá? Tem muito a ver com o meu propósito.
que é fazer com que as pessoas encontrem aquilo que lhes faz bem, né? Aquilo que faz com que brilhe o olho com o que elas queiram trabalhar, com o que elas queiram viver, porque trabalho é muito mais do que atividade operacional. Trabalho hoje em dia e sempre fez parte da vida. Então, buscar propósito, buscar carreira, faz parte do ser humano. Não sei se eu te respondi. Sim. E eu fiz já essa pergunta imaginando que tivesse muito a ver com propósito. Porque, claro que uma das âncoras de carreira possíveis é a questão financeira, monetária. Algumas pessoas brilham o olho saber deste retorno. Mas, para outras pessoas, tem muito a ver com o propósito. Então, hoje, na verdade, a gente está pegando um aspecto que brilha o olho. E por que eu fiz essa escolha de tema? Porque nesse momento do coronavírus, que colocou o mundo em crise, as pessoas, quando estão em situações de crise, elas revelam, às vezes, outros aspectos que não ficam tão evidentes quando estão em situações de normalidade. Inclusive no tipo de liderança que tem. Então, eu me dei conta de situações, e elas têm se repetido, e acho que vão aparecer ainda mais, de profissionais e marcas que acabaram, digamos, perdendo pontos nesse momento em que estão trabalhando meio sem filtro. Todo mundo foi jogado para o online, né? Todo mundo fazendo as coisas mais caseiras em alguns momentos, com menos etapas e menos profissionais envolvidos, né? Os diretores falando diretamente com seus públicos. E daí a gente viu situações em que alguns acabaram falando que milhões, né, milhares de mortes fariam parte do jogo, né, que ia acontecer, mas que, né, para não quebrar a economia, isso era inevitável, e queimaram muito suas marcas com isso. Teve também, né, recentemente, né, o caso da influencer Fit, que fez uma festa com mais de 20 pessoas, quando a orientação da Organização Mundial de Saúde é o isolamento, acabou perdendo muito dinheiro em patrocínios, porque tinha um discurso e até então vinha, né, tendo a sua imagem relacionada à saúde e, de repente, comete uma gafe, digamos assim, e até empresários que agora estão sendo pouco empáticos na situação financeira dos seus clientes, que eram bons pagadores e que possivelmente voltem a ser. E parece que esquecem que, quando essa crise passar, eles voltarão a ter poder de escolha, né? Então, voltarão a consumir, voltarão a escolher. E aí, me parece que ficou evidente, nesse momento, quem tinha propósito como discurso e quem tem propósito como marca sua, essência, né? Quem é coerente com este propósito. Então, dito isso, que é para justificar porque achei que era o momento de se falar sobre esse assunto, Bibiana esclarece para a gente o que é propósito. O que aconteceu, né, Sabrina, que tu tá falando, o que tu trouxe? Que na última década, nos últimos anos, tá todo mundo falando em propósito. E aí a gente tem que entender o que as pessoas e as empresas começaram a falar em propósito porque é moda, e aí virou um modismo, virou marketing, então é bacana a gente falar em propósito, e começaram a tratar propósito como aquelas placas dentro das empresas, missão, visão, valores. E aí e papel e parede aceita tudo, mas quando a gente começa a entrar para dentro da empresa e ver como funciona, nem sempre aquilo que é o seu propósito na mídia é aquilo que acontece. E o que aconteceu agora? Caiu, né? As máscaras caíram frente a essa realidade econômica. O que é o propósito em si? E aí a gente fala, vamos buscar um pouquinho na história, né? Então, o propósito, a palavra propósito, do latim é intenção, é uma premissa sagrada, tanto eu como empresa, como eu como ser humano. Qual é a tua essência? O que tu intenciona? Este é o propósito. Então, propósito não é estabelecer metas, não é objetivos, é aquilo que está dentro de ti, tu como empresa, aquilo que tu acredita, né? Aquilo que tu vai passar, independente do produto que tu for vender. É como tu vai transmitir a tua intenção. É o como, mas a intenção tá ali. E o ser humano é a mesma coisa.
Então, essa moça, né, essa influencer, ela acabou de derrubar o perfil dela no Instagram. Não existe mais. Então, ela perdeu N patrocinadores, fez um... Só que, assim, o que ficou evidente, né? Aquilo era um discurso. Algumas empresas nem discursavam que tinham um propósito maior ou um propósito de bem da humanidade. Elas revelaram aquilo que elas acreditam e nem maquiando mais. Nem maquiavam. Elas só disseram aquilo que elas acreditam. E quando a gente fala na questão da liderança, o que é liderar por propósito? Tu inspira as pessoas a se conectarem com aquilo que tu acredita. Isso é conectar por propósito. Não é o que eu faço, é por qual sentido eu faço. Então, se, por exemplo, eu, Bibiana, eu tenho o propósito de desenvolver pessoas e fazer com que as pessoas alcancem o seu melhor. Se vai ser dando aula, se vai ser fazendo exercício, se vai ser fazendo comida para aquela pessoa ficar bem e nesse jeito ela vai conseguir se desenvolver, não interessa. A atividade não tem relação com propósito, e sim aquilo, que sentido que eu dou para o meu trabalho. E nessa função, o que está acontecendo? E eu estou escutando vários relatos. As pessoas que estão em casa, elas estão precisando se readequar, tanto de home office, se conectando com coisas que elas gostariam de fazer e nunca fizeram, mas estão conseguindo dar um sentido diferente. Então, pessoas que tinham como valor, daí vamos falar de valores, né? Poder estar perto... família, tá próximo da família, e antes não conseguiam, agora elas estão repensando, inclusive se querem voltar para o mesmo tipo de atividade, porque estão se conectando com a essência. Esse é um ponto importante, que eu acho que vai render, como aqui nós falamos, né, de Porto Alegre, e eu enfatizo que nesse momento cada ouvinte talvez esteja vivendo um momento, né, dessa crise relacionada ao coronavírus, porque tem downloads do podcast na Espanha, tem downloads do podcast nos Estados Unidos, tem downloads do podcast em diferentes pontos do Brasil, que tem um tamanho continental, e a gente tem visto que alguns pontos já estão no pico da doença, nós ainda não chegamos nele, então acho que ainda vamos conversar bastante sobre os resultados desse momento, dessa pandemia, na nossa vida profissional e pessoal. E a reinvenção e redirecionamento de carreiras, eu acho que é uma das coisas que vai acontecer. E hoje até falava com um conhecido de que ela também funciona, esse momento, como uma aceleradora, porque a gente teve que descobrir e desenvolver uma série de habilidades para, por exemplo, a gravação do podcast, né? Eu contei como foi o outro, eu peguei depoimentos via WhatsApp, fiz um quebra-cabeça, porque foi na semana que eu ia gravar em estúdio e desmarcamos tudo. A Bibiana está aqui mais uma vez experienciando algo comigo, que é tentar gravar essa conversa com vários equipamentos na minha volta para garantir um backup, né? Mas usando uma conversa online, gravador, telefone celular, gravando por todos os meios, e a gente vai descobrir qual vai ser o som de melhor qualidade ao final destes testes. Então, também é o momento de ser uma aceleradora, né? Estamos tendo que aprender coisas rapidamente para não nos perdermos. Mas não, o que me dá um alento dentro de uma rede grande que eu tenho de pessoas, não só pelas questões profissionais, pela minha trajetória como jornalista, mas também pela minha vida sempre em grupos, né? Em grupos de jovens, em grupos de casais. Então, a minha rede é muito grande. E nessa hora, é um alento por si só conhecer histórias de pessoas que, sofrem igual esse impacto, mas dão jeito, se viram não só para resolver o seu, mas para resolver o dos outros, né? Então, eu separei alguns depoimentos só para exemplificar. Existem outros tantos, né? Então, muitas coisas boas estão acontecendo para além das tragédias que a gente assiste. E um pouco dessas coisas boas que eu queria trazer, e porque eu acredito muito no trabalho de formiguinha. Então, de repente, você que está ouvindo esse podcast e não sabe, às vezes, como colaborar, ou fica pensando que é muito pouco diante de tudo que se vê,
eu só diria faça, né? Se exponha a fazer, faça o possível, mas faça e dê sentido para as suas atitudes e para o seu negócio, inclusive nesse momento. E o primeiro depoimento, então, que eu vou colocar é o da Adriana Falcão, e ela vai contar o que ela fez com a sua marca neste momento. Essa função, né, toda da pandemia, como eu tenho a loja de aluguel de roupas de festa, por Acedo, e a Surtadas no Estilo, que é de roupa feminina, e por consequência de tudo isso, acabou que a gente não tem como atender as clientes, né? A gente até está fazendo a malinha do estilo para as clientes que querem receber em casa as roupas, mas a gente ficou muito ociosa aqui, né? Eu e minha ajudante. Então, em virtude disso, o que aconteceu? Conversando com uma amiga e com meu esposo, né? Pensei como que eu podia dar minha contribuição, né? O que eu ia fazer nesse tempo todo de ociosidade. E uma conversa rápida com uma amiga, ela disse: olha, eu tenho uns tecidos TNT aqui, umas sobras, uma festa de aniversário, eram 20 metros, né? E eu tenho a máquina aqui onde as costureiras fazem os ajustes das roupas dos aluguéis. Pensei, eu vou dar minha contribuição fazendo máscaras. A minha filha deu a participação dela buscando na internet modelos e gravando os videozinhos. O meu esposo, né, foi fazer algumas entregas, essa minha amiga com os tecidos, e assim a gente formou uma rede de solidariedade, né, para as pessoas mais necessitadas. Hoje a gente já doou mais de 260 máscaras, né, junto com algumas cestas básicas também que a gente conseguiu. Então, é uma ação muito bonita, emocionante, que a gente quer levar adiante, né? Inclusive, estamos fazendo máscaras personalizadas para as clientes, né? Serem assistidas futuramente, vai ser uma cortesia que as lojas vão fornecer, né? Para quem vier na loja, mas a gente tem interesse em manter esse tipo de ação, né, de solidariedade, não somente com as máscaras, mas com as doações de outras formas, como leite em pó e cestas básicas que a gente fez agora no final de semana. O propósito da loja é esse: ajudar a todos, dar nossa contribuição, nos tornarmos pessoas melhores, né, e sempre com a intenção de formar uma corrente gigantesca do bem, que eu acho que é isso que nos move. Certo? Um grande beijo. Bom, essa então é a Adriana Falcão. Quem quiser seguir nas redes é @falcão.drica com K, mas as marcas dela são @surtadas no estilo e @puraceda.com.br. O pessoal até pergunta, né, por que tu coloca as marcas, se não é pago? Eu disse exatamente porque faz parte isso do meu propósito, né? Eu quero que as mulheres empreendedoras deem certo e que muitas pessoas conheçam os seus empreendimentos. Então, quem quiser conhecer a Adriana Falcão pode seguir por aí. E o que ela faz? Eu não conheço a Adriana pessoalmente, mas a gente acabou se relacionando, por ser conhecida também da minha irmã e pelas redes sociais. No meu aniversário, nesse último mês, eu pedi de presente, eu já estava aqui na clausura, pedi que quem quisesse me dar um presente, participasse de uma mobilização de doação para a Paróquia Santa Flora aqui em Porto Alegre. E a Adriana se movimentou para conseguir entregar lá, né, essa doação, esse presente. Então, todo esse cuidado que eu vejo dela com as clientes e também das mobilizações de como ajudar de outras pessoas que ela sequer conhece pessoalmente, como é o meu caso, me fizeram buscá-la, né, buscar esse depoimento. Todo o propósito dela é ajudar as pessoas. De que forma ela faz isso? Então, assim, quando ela falava em roupa, né? A questão das roupas, de aluguel, enfim, qual é o propósito dela? É deixar as pessoas mais felizes, mais de bem com elas. E ela seguiu a mesma linha de atividade, de deixar as pessoas bem, de fazer com que as pessoas se sintam acarinhadas.
E é o cuidar das pessoas. Então, ela foi trazendo na fala dela, sempre o que está por trás é: eu quero cuidar das pessoas. Quero que as pessoas se sintam acarinhadas, né? Cuidadas. Então, quando a gente fala em propósito, ela achou uma via diferente para poder fazer com que ela conseguisse se sentir plena. Porque o propósito é isso, é aquilo que tem a ver com a tua essência. E foi o que ela fez. Né? Então, assim, ó, o amor não é pela atividade que a pessoa tem, é o amor pelo significado que aquele trabalho, independente do que seja, ele vai te trazer. Se é alugando roupa, vendendo roupa, fazendo comida, né? Ou então indo cozinhar para as pessoas em alguma entidade, ela está atendendo aquilo que para ela é essencial. A atividade, hoje, ela é uma. Ano que vem ela pode ser outra, daqui a 10 anos ela pode ser outra. Mas tem que estar alinhada com a essência que ela quer transmitir. E foi isso que ela falou. Bom, isso tem tudo a ver com outro depoimento que eu vou colocar para vocês, que é da Letícia Todeschini. Meu nome é Letícia Todeschini, eu sou empresária, sou sócia de uma loja e café, B+L Moda e Café, que nesse momento está impossibilitada de funcionar. Eu e meu marido, que é professor de tênis, profissional liberal, também impossibilitado de atuar na profissão dele, entendemos nesse momento que teríamos uma oportunidade de fazer algo que a gente gosta muito, que é o pão caseiro, feito por nós, fazer esse pão chegar à casa das pessoas, até a porta da casa das pessoas. Assim, então, nasceu a Pão Feito, há algumas semanas, e esse pão é feito de forma artesanal por nós, em casa, e embalamos esse pão sempre colocando o nome da pessoa que encomendou, né? Então, pão feito para Sabrina e família. Costumamos colocar alguma mensagem também nesse pão, nessa embalagem, que transmita carinho e afeto nesse momento, que a gente está tão carente de proximidade. Então, a gente entrega o pão com a mensagem que a gente gostaria de receber, né? Então, esse pão, ele é feito com muita dedicação, com muito cuidado, e a gente gostaria de que as pessoas sentissem isso ao receber o pãozinho em casa. Um pãozinho fresquinho, feito no dia, entregue no dia, né? Para as pessoas saborearem e se alimentarem fisicamente e também emocionalmente. Então é isso, assim nasceu o Pão Feito, com muito carinho e amor nosso para as pessoas. Bom, nesse depoimento da Letícia, nesse momento eu gosto muito do que ela disse em relação a entregar aquilo que ela gostaria de receber. E eu fui buscar, depois comentei com ela no WhatsApp mesmo, que eu fui buscar porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Letícia, e é minha amiga, há um tempo atrás, quando eu estava montando o podcast e pensando como é que faria para buscar patrocínio. E ela falava, da época que ela trabalhou como comercial, né, em emissoras de rádio, falava sempre do cuidado que ela tinha em lidar com os clientes, em ter um mimo, mas mais do que o valor de um presente, um bilhetinho, uma mensagem, que ela perdia tempo com isso, para além dos seus horários de trabalho, para fazer essa entrega, esse carinho. Então, tem tudo a ver com isso que a Bibiana mencionou há pouco, que a atividade muda, mas a essência não. E quando eu recebi o pão da Letícia dentro de uma embalagem simples de plástico, dessas de rolo, assim, mas com uma caneta escrita, pão feito para, né, a Sabrina, minhas filhas, meu marido, com carinho, um coraçãozinho desenhado, isso tem uma entrega que vai além daquele pão. E eu percebo que as pessoas recebem isso com diferença, assim, porque é realmente a entrega de carinho. É que as pessoas, quando elas identificam como elas querem se expressar, elas vão achar canais para se expressar. Não interessa como, mas primeiro elas têm que entender o que elas querem expressar. Se é carinho, se é cuidado, se é fazer com que as pessoas se transformem, se é propiciar ambientes de inovação, porque tem outras formas, né? Então, cada um tem o seu propósito, transformar o mundo, mas a forma com que isso acontece, primeiro a pessoa precisa identificar
O que eu quero expressar? E aí, que canais eu tenho para que isso aconteça? Serve isso para a pessoa e serve isso para a empresa. Como é que eu vou expressar aquilo que eu quero, que está dentro de mim? Bibiana, de uma maneira prática, né? Quem de repente está ouvindo e talvez até se identifique, que já faz isso. Mas de que maneira ou que perguntas são importantes que a pessoa se faça para identificar o seu propósito e, de repente, até a partir desse momento, realmente se colocar ou recolocar em áreas e atividades que sejam coerentes com este propósito e que possam entregar para as pessoas uma realização, né, coerente com aquilo que ela deseja da sua vida mesmo, dentro dos propósitos. E mais uma vez convido as pessoas a conhecerem as âncoras de carreira, né, lá do episódio 0, mas que as pessoas saibam aquilo que as fixas prende em determinada atividade, as motiva a fazer o que fazem. Que perguntas são importantes de maneira prática? Como é que a gente pode pensar e orientar quem está ouvindo? Tem assim, ó, tem perguntas que a gente vai se fazendo, né? Então, para a gente identificar propósito, primeiro não é assim, né? Não é de uma forma muito rápida. A gente tem que se conhecer. Âncoras de carreira é uma ferramenta que ajuda a gente a entender essa fase da vida, aquilo que nos move. É uma das ferramentas que sim. Outra coisa é a gente se perguntar o que eu faço bem. O que eu faço de uma maneira, a gente fala na psicologia positiva, no flow. O que eu faço que eu não sinto o tempo passar? Que as pessoas me reconhecem por isso. É olhar para si, né? Então, tem uma ferramenta que é o Ikigai. Tu já ouviu falar no Ikigai? Não, me conta. Ikigai é uma ferramenta japonesa, né? E o que diz o Ikigai? É uma mandala japonesa que, se tu bota no Google, tu vai ver o formato. É como se fosse uma flor de 4 pétalas, tá? Ele significa, para japonês, é vida em harmonia com seus desejos e expectativas. Ikigai é I-K-I? G-A-I, Ikigai. Tá? E o Ikigai, ele traz algumas perguntas para fazer com que a gente chegue a esse propósito. E aí a gente começa pela seguinte pergunta, né? Quais são as coisas que tu faz bem feito, que tu faz, né? Que tu ama fazer, que tu começa a fazer e tu esquece que tu faz. Citar essas coisas, escrever, né? O que eu faço bem feito? Desde coisas de trabalho, coisas que não. Então, por exemplo, eu, Bibiana, né? Eu adoro inventar receita. O que isso tem a ver com o teu trabalho? Não sei, primeiro eu tô lançando aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar, né? E vou colocando. Aí vem, ok, fiz uma lista. Fiz a segunda pergunta, tá? Escreve, né? Tudo aquilo que eu sou bom no que eu faço. Então, primeiro, eu vou colocar tudo aquilo que eu faço bem, que eu amo fazer. Se eu faço bem ou não é outra história, tá? E aí, depois, aquilo que eu faço e faço bem. Eu gosto e faço bem. Quando a gente junta essas duas coisas, eu faço e faço bem, é minha paixão. Brilha meu olho. E aí a gente vai para... São 4 pétalas. Para outra pétala. Tudo aquilo que eu posso fazer e eu posso ser pago por isso. Então, tem coisas que eu faço bem, que eu gosto de fazer, mas ninguém vai me pagar por isso. Mas tem coisas que eu faço bem e podem me pagar para isso. E aí eu vou listando. E a quarta pétala é o que o mundo precisa de coisas que eu faço bem, que eu sei fazer. Então, são perguntas que ajudam a gente a refletir e poder chegar a alguma conclusão. Essa conclusão a gente não chega na hora de escrever, mas são momentos onde a gente pode refletir. Convido vocês a buscarem no Google, botem Ikigai, vai aparecer uma flor de 4 pétalas e essas perguntas, elas são direcionadores para a gente preencher, e nisso a gente chega a algumas questões de que tem a ver com a nossa essência. Bom, então, se eu for preencher tudo, eu vou me dar conta que tudo tem a ver com pessoas. É desenvolvimento e pessoas. Bom, não vai sair uma frase, mas vão sair insights, que desses insights eu vou me dar conta o que tem a ver com o que eu faço. Então daqui a pouco, se eu sou uma pessoa super ecológica e que é vegana, bom, eu vou trabalhar num curtume
ou vou trabalhar numa indústria fumageira, ou numa empresa que trabalha na tangência da legalidade, bom, tá contra os meus valores, não tem nada a ver comigo, tudo que eu fizer lá dentro, daqui a pouco não tem a ver e vai estar ferindo aquilo que eu acredito. Não, mas se eu estiver lá e estiver fazendo com que as pessoas vivam melhor e tenham conexão com aquilo que é importante para elas, enfim, então pode ter a ver com o meu propósito. Ok, mas tu tem que estar primeiro tu conectada contigo. É autoconhecimento puríssimo nisso. E essas perguntas são orientadoras. Eu achei interessante dessa ferramenta que pensa em termos de coletivo, né? Também do que o mundo precisa que eu faça. Que não é só, então, as perguntas relacionadas à minha realidade específica, né? Resolver apenas os meus problemas, mas também a minha participação neste mundo. E aí eu volto a falar dos exemplos negativos que temos tido durante esta crise. Quando se evidencia que uma empresa, que um empresário ou que uma personalidade, uma celebridade está pensando apenas no seu e não no seu coletivo. Acho que estamos mais atentos em relação a isso, né? Em termos de mercado, em termos de consumo, inclusive. Sim, as pessoas, o que a gente vem assistindo e acompanhando, as pessoas não toleram mais essa incongruência. Né? Então, as mídias sociais, então, lojas, grandes magazines, isso já vem de um tempo, né, Sabrina? As pessoas assim, olha, então tal indústria, tal loja, ela utiliza trabalhadores da Índia que trabalham, né? Então essa aqui eu não compro mais. Começa a gerar um desconforto nisso, né? E aí vale lembrar de alguém que eu gosto muito e aprendi a admirar ainda mais depois que eu conheci pessoalmente, que eu pude ouvir numa reunião de trabalho, que é a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, da Magalu, que, a meu ver, dá um show nesse tempo de crise, que antecipou o lançamento de uma plataforma que já vinha sendo pensada para alavancar o negócio de parceiros, sem falar no grande trabalho que desenvolve com o Grupo Mulheres do Brasil, que não é de agora, que tem representação aqui em Porto Alegre. No episódio 7 aqui do Âncora, a gente falou sobre redes de apoio, falamos sobre ele. E eu fico encantada que ela, dona de rede de lojas, grava vídeos dizendo para comprar dos pequenos, para valorizar o comércio de bairro nesse momento difícil. E por isso, eu partilho com vocês um presente de aniversário do Âncora de Carreira que eu pedi e recebi quando já estava fechando essa edição. Ouve só. Eu sou Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Prazer, Sabrina, ficar falando com os seus ouvintes. Olha, eu sei que você quer saber por que eu vou além da minha empresa. Porque eu sou movida a propósito, Sabrina. O propósito, para mim, é a espinha dorsal minha. É igual eu fosse a minha espinha dorsal. Desde menina eu tenho muito propósito. O que é isso? É o porquê que eu nasci e qual a diferença que eu vou fazer nesse mundo. Tem gente que passa por esse mundo, ainda só não morreu porque está vivo e não só vê as suas coisas. Eu posso te garantir que, à medida que eu ajudo o Brasil, que eu ajudo as pessoas, eu estou ajudando a nossa empresa e a empresa de todo mundo. Eu acho que o meu maior propósito é trabalhar o ganha-ganha, é aonde todos vão sair ganhando. Não é uma coisa fácil, é um exercício que eu tento fazer e não esquecer, e de repente eu saio e volto, porque a gente foi criado onde eu vou ganhar um do outro. E hoje, mais do que nunca, nessa quarentena, nesse isolamento que nós estamos vivendo, as pessoas estão tendo oportunidade sem barulho, melhorou tudo, melhorou o gás carbono, melhorou tudo que você pensar, estão tendo a oportunidade de poder viver profundamente o confronto consigo mesmo. E o meu maior, o que eu mais tenho trabalhado com as pessoas e comigo mesmo é que cada vez você encontre o porquê que você está nesse mundo, qual que é a sua missão e o que você vai levar para todo mundo. Um grande beijo para vocês e parabéns, Sabrina, por estar trabalhando um tema tão importante, propósito de vida. É isso que segura a gente. Eu agradeço muito essa participação, porque eu tinha certeza que ela era uma pessoa focada em propósito. Então, quando eu defini o tema do podcast, eu já pedi um breve depoimento dela. E digo, ouçam mais de uma vez essa fala. Eu ouvi algumas e vale absorver.
E eu queria muito esse depoimento para mostrar que propósito não é só para o pequeno empresário, nem é coisa de quem não quer crescer, quem é idealista e não quer lucrar, mas é esse ganha-ganha que ela menciona. Acreditar que para eu ganhar, os outros não precisam perder. E atender um podcast que tem 12 episódios, quando eu vejo essa mulher passar de live em live com grandes marcas, grandes celebridades, é um exemplo inspirador. Eu acredito em propósito, no meu e no dela. Ela gera uma credibilidade que se enxerga que não é só discurso, porque ela pratica. E o nosso Brasil, eu não vou falar em mundo, mas vamos falar para Brasil, a gente está muito carente de lideranças assim, que o propósito seja real e que a gente identifique não só o discurso, mas a prática. Então, ações como a dela alavancam e inspiram. Então, assim, ela trabalha pelos propósitos dela e a gente enxerga, muito claro, tu já conhece, já conversou com ela e é assim mesmo, né, Sabrina? E ela cobra muito de todas as integrantes desse grupo Mulheres do Brasil que isso não seja utilizado como propaganda. Estar vinculado a este grupo não pode ser usado para propagandear uma marca, uma empresa ou uma profissional. Quer participar, quer colaborar, beleza, mas é realmente pro bono de uma maneira extrema, né, que ela faz isso. Então é bom ter esses exemplos. Bibiana, muito obrigada por participar, né, mais uma vez, assim, nesse mais uma etapa de amadurecimento do podcast. E eu fico pensando que talvez quem nos ouça ache que propósito ainda é uma coisa muito distante e etérea dentro de um país tão instável e quase cruel como o nosso em termos de mercado de trabalho, né? Porque a gente está falando de autoconhecimento, está falando de escolha, num país em que muitas vezes é difícil ter espaço para escolher o que vai fazer, fazendo-se o que dá. Mas eu ainda quero crer que quando a gente tem algum autoconhecimento, isso vai nos abrindo alguns caminhos, algumas conexões e nos colocando em redes que nos darão maiores oportunidades, né? E Sabrina, assim, a gente falando de oportunidades, questão de trabalho, às vezes, como tu falou, né, nem sempre a gente pode escolher o trabalho que a gente terá, né, porque existe uma realidade que a gente precisa pagar conta no final do mês. Mas no momento que a gente se conhece, enxerga o trabalho, a gente pode ressignificar a atividade. Dar sentido para aquilo que a gente faz. Por algum motivo eu faço isso. Então isso pode ser um tema para a gente falar num outro momento, que é job crafting, que é como é que a gente ressignifica nossas atividades. Então tem a ver com valores, tem a ver com paixão, tem a ver com propósito, tem a ver com pontos fortes. Então como é que eu ressignifico aquilo que eu faço? Trabalhando exatamente no que eu faço, mas ter uma lente diferente para a minha atividade. E, Bibiana, eu quero a tua indicação de livro e quero também porque a Bibiana topou dar um presente para as ouvintes nesse aniversário, que ela explique, depois eu vou explicar como isso será distribuído. A gente vai fazer um sorteio entre 2 ouvintes que fizerem o download desse episódio. Depois eu vou explicar. Mas explica qual é o presente, Bibiana. Pessoal, assim, a gente está falando em propósito, mas para isso a gente precisa se conhecer. Então, para a gente se conhecer, existem várias formas. Uma delas é uma ferramenta, que é um DISC, que a gente chama de DISC, e que ela identifica qual é o nosso perfil comportamental. Como é que nós reagimos frente aos estímulos? Cada um tem um jeito de reagir, né? Então, assim, tá pegando fogo, cada um de nós reage de um jeito. E como é que a gente reage frente a isso e como é que isso impacta na nossa vida? Como é que a gente pode, através disso, entender frente a determinadas situações, eu posso reagir assim ou eu posso administrar isso. Então, assim, é um mapeamento de perfil. Vocês vão receber um link, né, a partir do sorteio da Sabrina. Vocês vão preencher esse link, vão dar um e-mail para a Sabrina, eu vou mandar o link, vou dar as orientações e depois vocês vão ter uma devolutiva online comigo de como é que vocês são a partir dessa ferramenta. Eu já vou agradecendo por quem vai receber, porque certamente vai ser uma análise bem humanizada com a Bibiana que vocês estão conhecendo por áudio,
né? E vão conhecer por foto nos posts também, mas quem quiser segue depois nas redes sociais, é Bibiana Zereu, _oficial. Isso aí. E a dica de livro, então, para a gente encerrar? Dicas de livro, né? Eu tenho 2 livros, um é do Simon Sinek, que é Encontre o Seu Porquê, é um livro de 2017, então ele fala muito ele fala do Golden Circle, que é uma metodologia dele, e começa tudo pela questão do porquê, né? E o outro é do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu nos campos de concentração, e ele conta a história dele. O primeiro livro dele é Em Busca de Sentido, e ele traz uma frase que é: quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, esses 2 livros, um é uma visão mais contemporânea e o outro é uma de 1940 e alguma coisa, que ele escreve depois dele sair dos campos de concentração. Então, são 2 leituras boas. Para essa época, elas agregam bastante. Não, eu tenho visto, assim, pelas redes sociais, a gente vê a atualidade do que Viktor Frankl escreveu, que as pessoas estão replicando muito das suas frases, desse livro especialmente, porque fala disso, né, de superação e esse porquê que atende aos comos. Bibiana, muito obrigada mais uma vez. Então, beijos, pessoal, e até mais. Até mais, Bibiana Zereu. Agradeço mais uma vez a Adriana Falcão com o seu depoimento, a Letícia Todeschini, aliás, faltou dar o acesso das redes, é @Letícia Todeschini e @pãofeito, esse pão feito sem acento. E agradeço sempre a sua companhia, que ouve, que reage. As mensagens que eu recebo são sempre inspiradoras. E agradeço muitíssimo quem tem compartilhado o link do podcast, levando mais longe não só o meu trabalho, conteúdo, como o das empreendedoras que participam. Isso também é construção de rede. Mas antes que encerremos, como vai funcionar o sorteio do presente de aniversário? Essa análise de comportamento a partir da ferramenta DISC, com a Bibiana Zereu. Vai ser assim: você segue o meu perfil no Instagram, @Sabrina Tomasi, lembrando que o Tomasi é com TH e ZI no final. Confere, né, se é o meu Tomasi mesmo, se tem as postagens lá do podcast Âncora de Carreira. Daí, me manda uma mensagem direta no privado até o dia 20 de maio de 2020, com a expressão que eu vou dizer agora: empreendedorismo feminino e materno. Empreendedorismo feminino e materno. Lá no Instagram, Sabrina Tomasi, em mensagem privada. Pelo mesmo meio que você me mandou, eu responderei, né? Vai receber aí uma resposta no dia 21 de maio, caso tenha sido sorteada. Serão 2 ouvintes do podcast. Vamos combinar aqui que não vale passar a expressão adiante, tá? Só vai concorrer quem fez o download e ouviu o conteúdo até aqui, ok? Então, valeu a companhia. Agradeço também ao Eduardo Lorenzetti, para quem eu passei a edição nesta loucura de podcast, que eu captei por 3 fontes diferentes para avaliar qual seria o melhor áudio. Desculpa qualquer coisa, né? Estamos em obras, podemos dizer assim, neste tempo de isolamento. Mas, enfim, fiquem bem. Quem ainda está em zona de coronavírus, não caia na tentação de aliviar os cuidados. Fiquem em casa, vai passar e a gente segue se falando. Até o próximo podcast Âncora de Carreira.